Muito bom dia a todos. Chegamos na quinta-feira, 15 de junho de 23, iniciando nosso panorama. Indo lá para a Ásia, hoje é dia de muita notícia. Menos de 20% dos gestores de fundos pesquisados pelo Bank of America esperam uma economia chinesa mais forte. Menos de 20% dos gestores de fundos pesquisados pelo Bank of America esperam uma economia chinesa mais forte. Indo lá para o Japão, as exportações japonesas na leitura ano a ano veio 0,6%. A previsão era uma queda de 1,2%. O número anterior havia sido uma alta de 2,6% nas exportações. O número veio melhor do que o esperado, uma vez que eles esperavam uma queda de 1,2%, ele veio positivo 0,6%. Já as importações japonesas veio com queda de 9,9%, um pouco melhor do que o consenso que esperava uma queda de 10,3%. O número anterior foi de um recuo de 2,3%. O iene caiu para a mínima de 7 meses, com traders mudando o foco do Fed para o BOJ. E o BOJ começará a reduzir a sua política ultrafácil ainda esse ano, de acordo com 64% dos economistas entrevistados, abaixo dos 71% da pesquisa realizada em maio. O chefe de gabinete do Japão, o secretário Matsuno, disse que é fundamental que os mercados de câmbio se movam de forma constante em resposta aos fundamentos econômicos. Indo para o gigante asiático, a China Stat Bureau soltou relatório dizendo que o crescimento do segundo TRI será muito mais rápido do que o crescimento do primeiro trimestre. A produção industrial chinesa cresceu 3,5% no mês de maio, ante igual período no ano passado. Esse resultado ficou dentro da previsão de analistas consultado pelo Wall Street Journal. Já as vendas no varejo chinês avançaram 12,7% para maio, na comparação anualizada. Já na comparação mensal, o crescimento foi de 0,42%. Os investimentos em ativos fixos subiram 4% nos primeiros 5 meses do ano, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Os economistas previam uma alta de 4,4% no período entre janeiro e maio. O banco americano JP Morgan Chase reduziu a perspectiva de crescimento do produto interno bruto chinês para o ano de 2023 na China e para 5,5%. JP Morgan reduzindo a perspectiva do crescimento do PIB para 23, o PIB chinês, para 5,5%. A estimativa do JP Morgan anterior era de 5,9%. Já a maior gestora de fundos da Índia vê a rupia indiana encerrando a queda de 5 anos contra o dólar. Vendas de residências em Singapura atingiram alta em um ano mesmo após restrições. Pelo mercado asiático, as bolsas por lá encerraram a sessão dessa quinta-feira sem direção única. O CSI 300 avançou 1,59%, 0,74% de alta em Xangai. Hang Seng teve alta firme, surpreendente aí de 2,22%. Já o Nikkei deu uma pausa na sessão de hoje nas altas e teve um leve recuo de 0,05% após ensaiar mais um dia de alta. Já o Kospi caindo 0,40% e o Topix na margem recuando 0,02%. Fechando pela Oceania, a Austrália fechando com alta de 0,19%. Também a sessão asiática digerindo a pausa feita ontem pelo FOMC. Indo agora para o mercado euro. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico aqui do Nikkei.
Já está na tela para vocês aí o gráfico da C-Trader mostrando o Nikkei bem próximo ao high feito na sessão de ontem. Observem que pelo movimento ele tentou ainda buscar a nova máxima. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele tentou buscar a nova máxima para o objetivo de 61% do FIBO, só que não aguentou a pressão, botaram um lucrinho no bolso, recuando, deixando aí uma indefiniçãozinha aí para amanhã, né? O último pregão da semana. Vamos ver como é que o Nikkei se comporta. O rally do bull market japonês continua firme, uma vez que ele hoje recuou 0,05, um recuo técnico aí, colocando o dinheiro dessa alta no bolso. Agora sim, vamos passar para o mercado europeu, que iniciou a sessão de hoje majoritariamente em queda. A bolsa alemã recuando 0,27%, cai 0,5% agora Paris, 0-0 em Londres, queda de 0,43% em Milão, e em Madrid o recuo é na margem de 0,06%. Pela Europa, o governo suíço vê crescimento do produto interno bruto de 1,1% para 2023 e 1,5% em 2024. O governo suíço vê a inflação em 2,3%, terminal 23, e 1,5% em 2024. O governo suíço também vê as pressões inflacionárias continuarem altas internacionalmente e os riscos econômicos pronunciados. Já a dívida do governo geral italiano cresceu para 2,81 trilhões de euros em abril. Na França, saiu o CPI em linha com o consenso do mercado. O CPI francês na leitura mensal veio uma queda de 0,10, iguais esperados pelo mercado, assim como uma alta anualizada para maio de 5,1% para o CPI, iguais na leitura anualizada. E para a agenda de hoje, temos o saldo da balança comercial aí em 5 minutos, na zona do euro. Também vamos conhecer, hoje tem encontro do Eurogrupo, às 9h15. Na sessão de hoje conheceremos a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. O consenso é um aumento de 25 bases, subindo a taxa terminal para 4%. Lembrando que esse número sai às 9h15. Dando uma olhadinha aqui no gráfico do DAX, que recua, tem um leve recuo nesse momento, mas observe que ele continua flertando com as máximas anteriores de 2 topinhos para trás. Observe aqui o primeiro topo, o segundo topo, e ele tenta se resolver para esse rompimento aqui de máxima nessa continuidade desse canal de alta que vocês observam aqui. Porém, o mercado vai ficar preso aí aguardando a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Não é diferente aqui para o Reino Unido. Observem como o mercado está lateralizado aqui entre o primeiro objetivo do FIBO e essa resistência. Então o mercado europeu segue bastante lateralizado ao longo dessa segunda semana, que vamos acompanhando esse movimento do mercado europeu. Então, lembrando hoje aí, para quem opera Europa, para quem opera os índices europeus ou até mesmo o euro, muita atenção às 9h15 com a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Já falando em zona do euro, a gente já pode dar uma olhadinha aqui no euro. A gente pula aqui um pedaço e corre para o euro, que nesse momento opera em alta.
Ele está no meio desse canal aqui do Fibo, nos 50%. Observem aqui, ó, tecnicamente ele respeitou essa projeção dos 38 no pullback, foi lá, não conseguiu romper, voltou, testou o que virou aqui um suportaço e fez novamente o pullback, ensaiando uma nova alta para o euro. Vamos ver como é que ele se comporta após a decisão após a decisão de política monetária. Perfeito? Então esse aqui é o euro, para quem gosta de FX, ativo bastante interessante e volátil que anda bem. Vamos agora falar sobre o pré de Nova York. Ontem o FOMC deixou a sua taxa de juros inalterada no intervalo de 5,25. O Jerome Powell, na sua entrevista coletiva, disse que as portas estão abertas ainda, mais um hike de 25 se for possível e preciso. No gráfico de pontos, no dot plots do Federal Reserve, 9 membros do Federal Reserve projetam mais uma alta de juros esse ano ainda. O número mudou, porque no último dot plot esse número era uma expectativa de 3 hikes. Então agora, segundo o novo gráfico de pontos aí do Federal Reserve, 9 membros ainda projetam mais uma alta de juros ainda esse ano, possivelmente para julho, 25 basis points. Há de se observar aí como vai ficar o mercado de trabalho, o mercado de crédito. Tudo isso está sendo acompanhado de perto pelo Federal Reserve. O Powell também destacou o mercado mais amassado aí, o mercado imobiliário comercial, com a manutenção dos juros nesses níveis. Ainda assim o aperto é alto, porém surpreendentemente ontem as bolsas reagiram de forma negativa quando saiu o resultado, porém durante a entrevista do Powell, as bolsas recuperaram das perdas efetivadas durante a divulgação do FOMC. A inflação nos Estados Unidos deverá cair significativamente nos próximos meses, à medida que o aumento dos aluguéis e dos preços de bens desacelera, com a economia americana a caminho de um soft landing, segundo o economista-chefe do Goldman Sachs. Segundo o economista-chefe do Goldman Sachs, a inflação americana deverá cair significativamente nos próximos meses. O Bank of America espera um crescimento trimestral de 1,1% no Produto Interno Bruto Real dos Estados Unidos no quarto trimestre, contra uma contração de 0,2% esperada anteriormente. O Bank of America prevê mais 2 aumentos de 25 bases na taxa de juros americana em julho e em setembro, elevando a sua taxa terminal no intervalo de 5,5 com 5,75. Já o banco americano JP Morgan agora espera que o Federal Reserve entregue mais um aumento da taxa de 25 bases já para a reunião de julho. Deixa eu pegar aqui o S&P para mostrar como é que ele andou na sessão de ontem. Antes disso, o gráfico já está na tela, mas eu já falo para vocês aqui como é que está a situação do pré em Nova York. O S&P futuro tem queda de 0,19%, já o Dow Jones no futuro na margem recua 0,06%, a bolsa eletrônica Nasdaq caindo 0,39%, com o Russell 2000 recuando 0,2%. O índice de volatilidade VIX sobe nesse momento 1,3%, é ínfimo, sai negócio a 14,6 na cota do VIX. Na tela de vocês já está aí o gráfico do S&P 500, o gráfico diário do S&P 500. Observem que ele tentou continuar o movimento de alta, visto nesses últimos 5 dias em que o S&P sobe direto e reto, lógico, dentro de um range bastante volátil.
mas ontem fechou com um leve recuo após a repercussão da manutenção do FOMC. O VIX continua amassado, a ideia é que ele vá buscar agora os 50% nessa retração de FIBO, sem fechar o gap, pode ir direto e reto lá, e a gente já está falando de um VIX aí próximo a 12,5, 13 pontos de VIX. Alguns analistas esperam aí o VIX tradando a 12. Porém, a gente fica observando aí o fechamento desse gap no índice de volatilidade VIX. Na tela de vocês está o DXY, o dólar. Opa, não está não. Cadê o dólar? Está aqui. O dólar arrefeceu um pouco das máximas vistas durante o debt ceiling. Parece o mercado de moeda americano gostou por terem optado pela manutenção da taxa para observar aí até a reunião de julho. Ele ensaiou uma queda maior vindo buscar a região dos 100 pontos no DXY, mas segurou nos 103 pontos, o que ajudou aí os seus pares, as outras moedas aí, a cesta de pelo menos 22 moedas a performarem melhor quando o DXY segurou o ímpeto na alta aí, podendo voltar lá para cima nesse nosso objetivo aqui dos 109 pontos para o DXY. Aqui na CNBC, na minha tela, continua mostrando o mercado europeu. Londres já recuou 0,06, Alemanha caindo 0,29, queda de 0,56 em Paris, a bolsa madrilenha recua na margem 0,04 e Londres agora já cai 0,43, com a bolsa suíça performando um pouquinho melhor nesse momento. Acredito que a gente possa passar agora para as commodities. Vamos falar de commodity. O banco americano JP Morgan Chase cortou a previsão do preço do petróleo em 2023 de $90 para $81. O JP Morgan cortando a projeção do petróleo de $90 para $81 o WTI. O JP Morgan disse que a demanda de petróleo supera as expectativas, mas é compensada por oferta. A equipe do JP Morgan, em relatórios, disse que os preços altos nos últimos 2 anos incentivaram a oferta de petróleo e que vê dificuldades da OPEP+ para equilibrar o mercado. Já para 2024, o banco americano JP Morgan Chase veio o preço do barril do Brent em média de $83. Só fazer uma correção no início da minha exposição sobre o petróleo aqui do relatório do banco JP Morgan, disse que era o preço do WTI, mas é o preço do barril do Brent. O JP Morgan cortou a projeção do Brent para 2023 de 90 para $81 o barril. Nesse momento, o Brent é negociado a 73,45, pagão é uma alta de 0,38. Já o preço do WTI sai a 68,30, tem negócio, e na margem ele sobe 0,04 agora. O gás natural na referência americana sobe 0,22 e a gasolina avança 0,16. O óleo de calefação cai nesse momento 0,46. Já a referência do gás europeu tem a alta hoje de 9,85% e no Reino Unido 10,15% de valorização, de olho aí na reposição dos estoques. Antes de passar para as metálicas, vamos dar uma olhadinha nas energéticas. Deixa eu voltar aqui, coisa bem rápida. Esse é o barril do Brent. Após o corte do JP Morgan, lembrando que o Bank of America também revisou as suas projeções e o Goldman
também revisou as suas projeções para baixo no mercado de petróleo. Então observem que ele vai estar indo aí para a quinta tentativa de rompimento de um grande suporte. Observe aí, ó, tentativa de um grande suporte onde pode entrar fluxo vendedor e aí ou quem está comprado vai fechar o long e vai virar a mão, e quem está zerado pode abrir o short. Vamos pegar aqui e fazer ao vivo. Vamos pegar aqui, esse topinho aqui com essa base. Observe aí que o pullback seria muito saudável na região dos 50% e a gente teria um preço aí indo para os $100, acima das projeções. A gente está vendo recuo nessas projeções. Quando nós projetamos o petróleo, ele já vai na base dos $50 para o primeiro objetivo, caso ele efetive esse rompimento de suporte aqui na região dos $72, ok? Os 73 já foi rompido, então a ideia é entrar volume para os $72 aí na posição do net short, ok? Não é diferente do preço do WTI, onde a gente também vê diversas revisões de preço, mercado bastante amassado aí no petróleo, de olho tanto na oferta firme quanto numa melhor demanda. Porém, com o recuo e a falta de incentivo na economia chinesa, esses números tendem a piorar um pouquinho, ok? Então, existe uma revisão dos principais bancos aí, diminuindo o preço terminal para 2023 do barril do Brent e do WTI. Indo agora para as commodities metálicas, o ouro nesse momento cai 0,58, $1.931 a onça Troy sai negócio. A prata tem queda firme na sessão de hoje. No início da sessão europeia, a prata já caindo mais de 2,5%, 23,31 pagão tem negócio. O cobre recua 0,23% e o aço sobe 0,74%. Dando uma olhadinha aqui para o gráfico do ouro, observe que ele perdeu esse canalzinho aqui de alta e vem buscar aqui a região dos $1.800 como primeiro objetivo nessa nossa retração. Então o ouro aí perdendo o canal de alta, o short está aberto aí até os 1.800 pontos. Após ele já ficou negativo na sessão de ontem, após a divulgação da taxa básica de juros americana, ok? Então vamos continuar aí observando o movimento do ouro para esse primeiro objetivo na base dos $1.800 a onça Troy no ouro. Aqui a madeira continua melhorando o preço. Eu havia dito para vocês há 2 semanas atrás que esse ativo aqui iria melhorar. Ele tem ligação direta aí com os índices inflacionários, uma vez que se a inflação permanece alta e existe a manutenção de uma taxa de juros elevada, os números do home building, por exemplo, eles vão vir melhores. Porém, esse número vem melhorando, o sentimento do consumidor americano vem melhorando um pouquinho, ainda tem caixa, então a gente vê um mercado imobiliário podendo aquecer com construções de novas moradias. Construções de novas moradias aquecendo, o preço do lumber, da madeira, tende a subir e buscar lá o nosso primeiro objetivo na base dos 750. Legal? Esse aí foi o lumber. Vamos dar uma olhadinha aqui no cobre, que segue um pouquinho, ele continua um pouco mais fortalecido.
ele vem cumprindo esse nosso objetivo técnico, chegou aqui na última retração aqui de FIBO, vamos ver se ele continua ganhando força para romper esse canalzinho aqui lá de trás. Esse aqui é um gráfico diário, observem aí, ó, lá de trás tem um canalzinho. Se ele romper isso aqui, pode continuar, pode startar a nossa compra para o cobre. Automaticamente ele vai estar atrelado a notícias fundamentalistas vindo de um mercado possivelmente aquecido na China. É isso. Bom, eu trago aqui para o mercado local notícias que saíram ontem. Notícias que saíram ontem aqui no mercado local. O S&P Global, a agência de classificação de risco, o S&P Global, revisou a perspectiva para o Brasil no seu crédito soberano. Perspectiva para o Brasil alterada de estável para positiva. E a S&P Global reafirma o rating de crédito soberano BB- para B, perspectiva de crédito soberano reavaliada de estável para positivo pelo S&P Global. Em nota, o S&P disse que sinais de maior certeza sobre políticas fiscais e monetárias estáveis podem beneficiar as atuais perspectivas de baixo crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Apesar do déficit fiscal ainda elevado, o crescimento contínuo do PIB mais a estrutura emergente para a política fiscal podem resultar em um aumento menor do ônus da dívida do governo do que o inicialmente esperado. O S&P Global vê riscos de reformas serem revertidas ou ficarem mais fracas na implementação e tem diminuído no Brasil. A menor inflação e relaxamento monetário devem apoiar a perspectiva de crescimento do Brasil. O S&P Global vê o quadro político e no Congresso levarem as reformas de forma muito lentas aqui no país. Eles esperam a aprovação da nova regra fiscal em um curto prazo. O S&P Global ressalta que o arcabouço será mais frouxo que o teto de gastos, porém manterá os gatilhos que levaram à melhora fiscal. E a reforma tributária deve levar tempo e exigir capital político significativo. Se encerrando a nota do S&P Global dizendo que a inflação tem caído de modo persistente no Brasil e que o Banco Central brasileiro deverá seguir independente. Essa foi a nota do S&P Global revisando a perspectiva para o Brasil de estável para positivo. Ontem a bolsa subiu, o dólar caiu, todas as curvas de juros fecharam, todos os vértices fecharam a curva no pregão de ontem, no final do pregão de ontem. Bom, hoje temos agenda. A agenda hoje no mercado americano começa com às 9h30 com pedidos iniciais por seguro-desemprego, consenso do mercado, 250 mil pedidos por seguro-desemprego para o Jobless Claim. Pedidos contínuos por seguro-desemprego, espera-se de 1.761.000. Temos também o núcleo de vendas no varejo, leitura mensal para maio, expectativa de 0,1%. Temos o relatório final de empregos do Fed Filadélfia para junho, expectativa de 4,4 pontos de queda. E as vendas no varejo, leitura mensal para maio, queda de 0,1%. Na leitura anualizada, uma alta nas vendas no varejo americano de 2,2%. Lembrando que às 9h15 tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu e às 9h45, previsão da coletiva de imprensa do Banco Central Europeu com a presidente do banco, Christine Lagarde. Bom, é isso. Encerramos o nosso panorama do dia 15 de junho, nessa quinta-feira. Voltamos amanhã para fechar a semana, desejando a todos excelentes negócios e uma boa jornada para o dia de hoje. Muito obrigado e até amanhã.